Quando a gente se entrega verdadeiramente, Jesus nos invade. Porque aquele que anda com o Senhor, ele se torna semelhante. Então aquilo que a gente praticava antes já não é mais a mesma coisa. Eu te convido nessa manhã, feche os seus olhos. Fala, Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma. Derramar um pouco sobre a minha vida. Ó Jesus, mas eu não quero só experimentar a tua presença. Eu quero transbordar nela. Eu quero ir para a parte mais profunda. Saia do raso, querido. Não se contente apenas com a água batendo nos seus joelhos. Se mergulhe por inteiro. Os céus estão abertos, o que você está esperando? Jesus está aqui, o que você está esperando? A presença dele está aqui, você está com a boca fechada. Quando ele diz o nome dele, ele está o nome dele porque ele é digno. Porque só ele pode trazer a transformação que nós precisamos. Só ele pode derramar o vinho que nós precisamos. Não adianta chegar aqui, sentar nesse banco e continuar saindo da mesa todos os dias. Todos os frutos da mesa você não está mais. Você não precisa receber mais. Seu filho receber mais do rio de Deus. Está sendo derramado sobre nós. Eu nunca mais te vejo. Eu nunca mais te vejo. Depois que eu provei do teu eu nunca mais te vejo. Eu nunca mais te vejo. Depois que eu provei do teu nome. A presença do Senhor, ela já é real nesse lugar. Se você ainda não conseguiu contemplar essa presença, eu quero te dizer que para dar. Jesus, ele ainda quer te encontrar nesse lugar. Ele ainda quer encontrar no seu coração disposto a se entregar. O amor de Jesus, ele nos transforma. O amor de Jesus, ele nos rasga. Jesus, na mesa com os seus discípulos,
Ele sabia quem ia trair, quem ia negar. Mas o amor, ele traz todo mundo para a mesa. O amor, ele abraça. Jesus, ele morreu por mim e por você, mas ele também ressuscitou. Ele está vivo. Quem poderia nos julgar, nos amou. Quem poderia dizer que você não deveria estar aqui porque você tem pecados? Ele te amou e ele te trouxe hoje aqui para te dizer que ele te ama, que ele cuida de você, ele cuida da sua casa, que o amor dele te encontra hoje nesse lugar. Se você se sentia sozinho, se você se sentia oprimido, o amor de Jesus hoje te encontra aí. Jesus, ele te abraça hoje e ele te mostra que o amor dele te basta, que a presença dele te basta. Eu me declarei com apenas escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar. A lei de Moisés te condenava por teus erros, mas nenhuma fé ele pegou na minha peleja. Eu não sei vocês, mas eu não tinha os meus pecados pra lhe obedecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma pra ti, a pedra que nunca pregou, ele me perdoou, ele me perdoou. Vai repetir meu natal, quem é esse? Ele te trouxe aqui pra dizer o amor dele, quebra todas as cabeças, tudo aquilo que te impedia de entregar o melhor de você. E o Senhor quebra hoje, entregue seu coração, entrega a sua melhor adoração.
Que nós não trocamos Ele por nada. É muito fácil. Mas quantas vezes a gente troca o Senhor? O Senhor, Ele sabe que a nossa vida Ele é o único. Ele sabe que se hoje alguém chegasse em você e falasse: você morreria por Jesus, você diria: eu morreria por Jesus. Mas Ele sabe também que muitas vezes Ele não é o primeiro. E o Senhor, Ele não quer dividir a alma com ninguém. Nós temos Ele como único, mas quando iremos colocar Ele como primeiro? O Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se Ele não for o primeiro na sua vida, de nada adianta. Chegou a hora de nos levantarmos como igreja do Senhor e dizer que Ele é o único em nossa vida, que Ele é o primeiro e que nós não trocamos Ele por nada. Que a presença dEle nos basta, que a presença dEle está acima de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eu não te troco por nada, não há mais nada. Eu nasci um dia, hoje é uma morada. E nada me completava. Minha vida foi transformada. Você fica cansado, sim, nós somos humanos. Só que Deus, Ele tem um refrigério para mim e para você todas as manhãs. Se fosse pela minha força, eu não estaria aqui hoje. Se fosse pelo meu querer, eu não estaria aqui hoje, porque a gente veio de uma semana cansada, onde chegamos numa vigília quase meia-noite. Aí a mulher ainda tem que aprontar algumas coisas, sempre outro dia, domingo, você acompanha e passa rapidinho, não é, minha irmã? Só que Deus me deu mais um fôlego. Aleluia! E esse fôlego é o que eu uso hoje para estar aqui, louvando e engrandecendo aquele que é digno de toda honra e toda glória. É com esse fôlego que eu cheguei até aqui nesta manhã, para dizer o quanto Ele é digno, o quanto Ele é santo. E até que Ele venha, a nossa missão é espalhar o Evangelho do Senhor. Até que Ele venha, a nossa missão é pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura, a todas as nações. Você está preparada nessa noite? Vocês estão preparados nessa noite? Elevar mais um nível que o Senhor te chama nessa manhã. Você está preparado nessa manhã para elevar mais um nível que o Senhor te chama?
Jesus, ele tem uma chuva diferente para este lugar. Mas você só vai receber se você estiver ligado. Eu costumo falar que durante o culto, o Senhor ele libera várias chaves. Mas só aquele que está ligado, ele consegue pegar ele. Porque o Senhor ele fala no louvor, o Senhor fala através de uma dança. O Senhor fala na palavra dele. Só que muitas das vezes nós chegamos no culto e somos desatentos. E aquilo que Deus trouxe para mim e para você naquele dia, nós perdemos por falta de atenção. Mas se prepare nesta manhã, porque é algo diferente. O Senhor ainda vai fazer neste lugar. Aleluia. Uma chuva diferente.
Uma chuva diferente temporal de bênção e poder. O calor da gloriosa está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. E encontrando puro, novo santo e poder. Na perversidade desaparecer. E na frente o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover, vai olhar e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Tem a promessa de Deus. O mundo vai renascer. Colher poder. Tem a promessa de Deus. O mundo vai renascer. Colher poder. Cumprimento os irmãos chamados do Senhor, tudo bem? Amém. Irmãos, agora vamos ter uma apresentação abençoada do Ministério de Dança da Igreja Fogo Consumidor, Filhas do Trovão. Peço que os irmãos desliguem tudo de lá fora agora, foque somente no que Deus tem para falar no coração de cada um agora, amém? Boa noite, igreja. Boa noite, amém? Antes da gente estar ministrando, eu queria deixar uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que vai falar assim, ó. Portanto, diga a vocês que vão a todos os povos desse mundo e façam com que esses povos sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas das vezes nós, igrejas seguidores de Cristo, dormimos e esquecemos de pregar o Evangelho. E cada vez que nós, igreja, não pregamos o Evangelho, é mais uma alma que se perde, é mais uma alma que morre. Igreja, levanta, desperta, reage, pois o mundo precisa do Evangelho que você carrega. Vai a todo mundo, prega a toda criatura a palavra de Deus. Pois assim, tudo... Você tem a missão de levar o Evangelho sobre todas as nações, profetizando vida sobre ela. Igreja, levanta a verdade, pois o mundo precisa da palavra.
dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério, nem negociam a sua unção. Seu compromisso é pregar o evangelho, o arrependimento, a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério, nem negociam a sua unção. Seu compromisso é pregar o evangelho, o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora, irmãos, a irmã Bárbara vai falar sobre o Egito em Jerusalém. Glória a Deus, cumprimenta a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vou ser bem breve, porque o Senhor tem feito maravilhas no dia de hoje, culto maravilhoso. E nada melhor do que ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. Né? A palavra de Deus em 2 Coríntios 9, 6 é assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, mas
do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então eu convido os irmãos nesta manhã em ofertar, em trazer a oferta de missões e o dízimo com alegria em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, agradecendo o Senhor hoje pela provisão que o Senhor tem dado aos irmãos para estarem trazendo na sua casa. Eles estão plantando a semente, Senhor. E eu sei que no dia de hoje, aquele que dá com amor e com alegria na casa do Senhor, para a obra do Senhor, para as missões do Senhor, assim, Senhor, de grande amor, o Senhor retornará com grande abundância. Visita, Senhor, a cada família aqui representada no dia de hoje. Não permita que o devorador e o migrador venha, Senhor, visitá-los, porque o Senhor está vendo compromisso de cada um aqui hoje, trazendo a sua oferta. Venha com alegria, irmãos, trazer a oferta, o dízimo na casa do Senhor. Amém, irmãos. Agora eu quero convidar a pastora Cristina, que vai trazer a palavra para a gente. Vamos orar pela vida dela, estender as mãos em direção a ela. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a vida da pastora Cristina, Senhor, a vida da família dela e da casa dela. Senhor, que ela venha falar em nossos corações, meu Deus, e que o que for plantado, Senhor, venha frutificar. Meu Deus, nada aqui é feito para nós, Senhor. Tudo aqui é feito para Ti. Só o Senhor sabe tudo que nós venhamos passando. Mas o Senhor tem algo grande para entregar nessa manhã para todos nós. Senhor, que o Senhor venha falar em nossos corações, meu Deus. Usa a vida da pastora Cristina, meu Deus. Em nome de Jesus te entregamos. Amém. Amém, irmãos? Amém. A gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos, a saudosa paz do Senhor Jesus. Trago um abraço aqui do Ministério Adoradores de Cristo, meu pastor Joel. Hoje, agora, também neste momento, estamos tendo culto na casa do Senhor, mas é com a imensa alegria que estou aqui esta manhã para compartilhar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, neste culto de missões. Eu convido os irmãos a ter a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Todos encontram. Glória a Deus. Guardados, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos sempre esperar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todos este povo, e a terra
eu dou aos vossos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, para toda a terra dos heteus, guardando o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sede forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu povo e meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Santo, soberano e exaltado é o nosso Senhor. Amém? Essa palavra qual o Senhor colocou no meu coração, assim que a irmã Eliana me fez o convite. Aí assim, quando ela falou, eu falei assim, eu vou falar para o pastor e vou orar. E o Senhor testificou no meu coração com essa palavra. Porém, o Senhor me fez uma pergunta. E todos nós, quando ouvimos algo, fazemos uma pergunta. Nós estamos sendo ministrados aqui, hoje, com a palavra que foi até de abertura. Para não termos medo. Ezequiel foi advertido sobre o medo. E aqui nós vamos ver neste texto a qual Josué certamente estava com medo, porque ele perdeu o seu líder, o seu mentor, aquele que estava o discipulando, mas tinha uma promessa, uma palavra que foi liberada por Deus. Nós sabemos que diante das nossas vidas, da nossa caminhada, vai ser acrescentado coisas e será também nos tirado coisas. Quando Moisés estava ali naquele monte e o Senhor se revelou a ele naquela sarça ardente, ouvindo a sua palavra, a sua voz, ele ficou com ela, guardada no seu coração. E por muitas das vezes nós desprezamos a palavra do Senhor. Eu até comentei com a Mariana que quando ela me fez o convite, o Senhor me deu uma indagação. O que é a capa de uma Bíblia? E se você arrancar a capa e ficar com ela, o que você tem nas mãos? E eu faço essa pergunta para você nesta manhã, para a sua meditação. E ali eu fiquei pensando, meditando, o que é uma capa de uma Bíblia? E essa Bíblia aqui, irmãos, que está nas minhas mãos, ela é minha companheira de monte há mais de 15 anos. A pessoa que me deu ela, aqui na Avenida Belo Horizonte, ela segurou essa Bíblia por 5 anos na sua mão. E uma vez que eu estava ministrando lá, ela chegou até mim, quando eu desci do altar, e falou assim: irmã, não vai embora não, que eu preciso ir em casa. E eu falei assim: não, irmão, tem que ir embora, que eu vou subir para o monte. E ela disse assim: já tenho 5 anos que Deus mandou te dar uma Bíblia, mas eu achava você muito metida. E hoje, quando você ministrou a palavra, eu vi que você não é o que eu pensava. E ela correu na casa dela, buscou a Bíblia e eu a guardei. E essa Bíblia eu tenho ela com muito amor e carinho, irmãos. Como eu disse aqui para vocês, ela tinha uma capa linda. A capa dela era verde e rosa. E a capa se arrancou, rasgou. Porque muitas das vezes eu estava ali no monte, ela me olhava, aí vinha correndo da chuva, com o suor da mão, um manuseio mesmo, essa capa arrancou. E uma irmã do meu ministério, chamada Fernanda Couro, com todo amor e carinho, fez essa capa e colocou. E eu andava com essa Bíblia sem a capa. E o Senhor me disse: o que é uma Bíblia sem capa? Eu pergunto para você nesta manhã: o que você tem guardado? Ou será que você só está com o seu exterior expondo o que está do lado de fora? Moisés, ele num determinado momento foi orientado também por Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33. Esse mesmo Moisés
a qual ensinou a Josué tudo quanto ele aprendeu, até mesmo ser obediente à voz de Deus. E é uma das coisas que nós, como igreja, muitas das vezes negligenciamos, irmãos. Temos até a palavra, mas não meditamos nela. E diz assim a palavra do Senhor, aqui no livro de Êxodo 33, a partir do versos 11. Amém? Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da sua tenda. E disse Moisés ao Senhor: Tu me disseste, fazei subir este povo, porém não me deste saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço pelo teu nome, também achastes graça nos teus olhos. Agora, pois, se acha graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considere que essa nação é o teu povo. E respondeu: a minha presença. E ele respondeu, Deus, né? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e este teu povo, não é porventura em andares convosco, de maneira que somos separados, eu e este teu povo, de todos os povos da terra? E disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém, irmãos? Então, nesta manhã estamos aqui no culto de missão. Moisés tinha uma missão, Josué tinha uma missão, eu e você também temos uma missão. Jesus disse a Moisés aqui e deu uma chamada, para que ele fosse levar o povo a conhecer uma terra. Porém, todos nós sabemos, irmãos, o Senhor, Ele ama comunhão, mas Ele detesta murmuração. Moisés falava com Deus, mas Deus falava com o povo através da voz de Moisés. E por que o povo não conseguia ouvir a voz de Deus? Por causa da murmuração. E hoje no nosso meio é algo cotidiano. Nós até louvamos, nós até cantamos, pregamos, porque há uma diferença entre louvar e cantar. Nós até oramos, mas não bendizemos, não agradecemos. Por muitas das vezes, estamos somente focados nos nossos problemas. Ao invés de entrar num culto como esse e ligar no trono, foi convidado aqui, vamos ser ministrados por uma coreografia. Desligue de tudo que está lá fora e foque no que o Senhor tem para com você. Ei, profeta, você tem um chamado. Ei, profeta, você tem uma missão: anunciar o Evangelho. Aqui Moisés tinha que levar o povo, mas para que o povo fosse conduzido, era necessário ser ministrado pela palavra do Senhor. Alguns vão ministrar dança, outros vão ministrar pela palavra, outros vão ser usados na oração, mas é necessário gastar o seu tempo diante de Deus, orando e lendo a palavra. Porque se você não tiver palavra, irmão, você não tem direcionamento. E por muitas das vezes, se você não tiver meditação na palavra, você não vai ter posicionamento. Moisés ouviu aqui que era para ele ir, porém ele disse: eu não preciso de carro, eu não preciso de casa, não preciso de roupa, não preciso de alforjes, eu só preciso da tua presença. Sem a tua presença eu não irei.
Irmãos, por muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor emocionados. Por muitas das vezes chegamos diante do Senhor com uma falsa alegria. Mas Ele, como disse aqui, conheço pelo teu nome, conheço o teu coração. Quantos aqui já ouviram dizer, vamos fazer missão, eis-me aqui, mas quando chega na hora, aonde estão? Vamos subir hoje para vigília em oração. Quando chega aqui só tem Pedro, Tiago e João. E aonde estão aqueles comprometidos em meditar na palavra do Senhor? O Senhor nesta manhã, Ele está falando ao nosso coração. Josué, um jovem moço, estava num momento difícil, estava passando por um luto, perdeu o seu mestre, o seu seguidor. Mas isso vai fazer com que ele deixe de cumprir o que o Senhor ordenou a ele. Como eu disse para você, a minha Bíblia perdeu a capa, mas ainda é a minha Bíblia, é a minha companheira, é o meu alimento, é aonde eu trago refrigério para minha alma quando eu tenho fome, não de pão, quando eu tenho sede, não de água, mas de receber algo novo da palavra do Senhor. E ainda que os textos sejam muito antigos, ele se renova a cada manhã. O Senhor, Ele não quer renovar somente as minhas forças, mas Ele renova a palavra dEle a cada manhã, sobre o meu ministério, sobre o seu ministério. Mas para que você seja renovado, você precisa meditar na palavra que Ele te diz. Você precisa se alimentar da palavra que Ele te confiou. Não basta dizer somente, eis-me aqui, foi louvado aqui. Lá em Isaías 6, no alto e sublime trono havia anjos, querubins, serafins, que adoravam, cobriam o rosto com asas. Porém ele disse, eis-me aqui, envia-me. Essa conversa foi ouvida por Isaías. E quando Isaías ouviu essa frase, ele disse assim, como eu vou fazer algo se eu sou um homem de lábios impuros? Isaías tinha essa base para levar para alguém? Porque se você tiver palavra, assim como os profetas, como foi ministrado aqui antigamente, ele falta azeite, ele vai toda ela. Eu preciso que tenha nada nas minhas mãos para fazer o que o Senhor te ordenou como missão. Ide, proclamai o Evangelho. Eu até falei com a irmã que veio comigo, que todos os tópicos que o Senhor colocou no meu coração já foram ditos aqui, João 6, João 20, capítulo 21 ao 29, João 21, ainda não, mas eu vou trazer para vocês. Todo mundo tem a palavra sobre missão, mas tem meditado sobre ela? Tem exercido o que o Senhor mandou? Está esperando algo mais? Eu não vou mais pregar, irmã Eliana, porque minha Bíblia perdeu a capa. Como é que eu vou pregar? As pessoas vão olhar para a minha Bíblia e vão rir de mim. Irmãos, você só precisa da presença dele. A graça dele te basta. Para que você vá e anuncie. Mas não tem como anunciar de qualquer maneira. Há algo que o Senhor disse aqui neste texto para Josué. Esforça-te, tende bom ânimo, lança fora este medo. Assim como fui com Moisés, a minha presença irá contigo. O que Josué fez aqui na terra, irmãos? Josué abriu o mar vermelho para o povo passar. Não foi assim que ele fez? E o que Moisés fez? E o que Josué fez? Lá no céu tem um ser celestial chamado Sol. Josué ordenou e o sol parou. Josué saiu daqui para ir lá tocar no sol? Não, ele liberou uma palavra e o sol parou. Moisés fez algo aqui na terra, mas quando você é instruído pela palavra de Deus e você medita nela, você fará obras maiores e melhores do que o seu administrador, do que aquele que você está vindo suceder a ele. Moisés estava morto.
E Josué estava em luto, mesmo com dor, mesmo em prantos. Josué assumiu a missão. Aleluia. Ele foi de encontro àquilo que o Senhor ordenou a ele fazer. Irmãos, por muitas das vezes nós não conseguimos compreender o que o Senhor está dizendo, porque a dor nos impede de fazer o que a Bíblia nos ensina. Quando você está triste, quando você está com medo, qual que é a sua reação? Esconder, ficar com os olhos baixos. Mas o que a Bíblia nos ensina? Eleve os seus olhos para os montes, e não é de lá que virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eu tenho a palavra no meu coração, mas eu não medito nela. Tem como eu viver, irmãos? O Senhor, Ele quer que você comece a viver. Ele quer que você ouse a pronunciar, a proclamar o que Ele tem colocado nas tuas mãos, para que você vá e dê frutos. Aleluia. O Senhor nesta manhã também fala ao meu coração sobre um homem que está lá no livro de, como eu disse a vocês, João, capítulo 21. Pedro foi chamado, não foi? E mesmo ele sendo instruído que mentiria, ele disse que não negaria. E ele negou. Pedro estava também com medo. O medo te faz ouvir vozes. O medo te faz paralisar. Jesus estava ali sendo levado e Pedro se escondeu. Essa é a ação que o medo faz na vida daquele que não se esforça, daquele que não tem bom ânimo. Você não consegue se mover. Mas se você tiver a presença de Deus, como foi ministrado na vida de Moisés, você irá muito além do que você pediu, do que você pensou. Irmãos, a obra em missão é algo tão grandioso e glorioso para a nossa vida, que você alcança uma alma. Mas aquela uma alma que às vezes você foi num estádio, num supermercado, numa praça, que você alcançou, amanhã ela trará multidões para a presença de Deus. Você só precisa se dispor. Você só precisa se propor a viver não somente o chamado, mas o plano que Deus tem para a sua vida. E quando você compreender o plano que Deus tem na sua vida, você compreenderá o plano de Jesus. Deus tem um plano para você, mas Jesus também tem um plano para você. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. E se você meditar na palavra do Senhor, você poderá ter a sua mente aberta. Quem aqui já leu o Salmo 119? Levanta a mão. Glória a Deus. É o maior salmo da Bíblia. Quando eu repreendia alguém do meu ministério, eu falava assim: ó, você vai meditar lá no Salmo 119. E aí eu perguntava, outras pessoas falavam assim: aí eu li lá, eu venho guardar a palavra do Senhor no meu coração. Eu falava assim: o mais importante eu queria que você frisasse, está lá no centro do Salmo, lá no Salmo 119, 18. Abre os meus olhos espirituais para que eu venha compreender as maravilhas da tua lei. Quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos meditar sim na palavra. Nós não vamos somente ouvir, mas nós vamos viver experiências. E é quando você é ministrado, quando você medita na palavra e começa a ser curioso, você descobre algo novo. Quem aqui já foi preparar um pão, preparar um bolo, um alimento? Ou mesmo um arroz cotidiano. Quando você pega o arroz lá pequenininho, cru, ele está ali, mas você vai começar a gastar seu tempo. Você começa a meditar ali. O arroz simples que a gente faz é o arroz, sal e óleo. Mas tem gente que gosta de colocar um alho. Tem pessoas que gostam de colocar um orégano, um brócolis. Tem pessoas que gostam de colocar mais ingredientes fazendo um arroz temperado. Mas para que você prepare isso, você precisa ter tempo e meditar no que você vai fazer. Mas por muitas das vezes, para anunciar a palavra do Senhor, nós não queremos gastar tempo. Nós queremos que o outro gaste com coisas que são vãs.
Irmãos, nós vamos fazer missão hoje. Traz um quilo, traz uma cesta, traz isso, traz aquilo outro. Porque a união fazer açúcar, tá, irmão? Faz a força não. A união está fazendo açúcar aqui no mundo. Porque com bom e suave é que os irmãos sejam como um. Quando os irmãos se dispõem a fazer a obra de Deus, direcionado pela palavra dele, ele só diz para você: vai de 2 em 2. Para que se um cair, o outro levante. Para que se um estiver cansado e fala assim: não, vamos sentar, amanhã a gente vai, não, vamos andar mais uma milha, ou 2 ou 3. Ainda há esperança para quem se esforça. E a esperança, ela produz fé, irmãos. Nós precisamos ter fé e esperança para fazer o ID. E por muitas das vezes, o ID não está sendo propagado porque estamos cansados, estamos sobrecarregados. Eu sempre tive o desejo, mas nunca consegui. Dentro da igreja não, já fiz na praça. Culto ao ar livre. Saí carregando as pessoas com que e vamos fazer o evangelismo e trazer quem nós acharmos na rua para dentro da igreja. Aí nós estamos fazendo um culto de missão somente com quem já tem o chamado. Mas como é que está o propósito? Qual é o plano, irmãos? Se nós tivermos um chamado sem propósito, sem plano, nós vamos estar frustrados. Vamos estar somente questionando dentro de nós: por que fulano não veio? Por que Beltrano não veio? Irmãos, eu falo para os irmãos algo que eu sempre ministro diante do meu ministério: a minha oração chega onde as minhas mãos não chegam. E a maior missão, ela é feita por quem dobra os joelhos. A maior missão é feita por quem clama e tem intimidade para falar e ouvir a voz de Deus. Se não tiver joelho que dobra para falar com Deus e ouvir o direcionamento que Ele quer, seus planos serão frustrados. Nós não vamos ficar em juros, nós vamos ficar na murmuração. Podia ter sido melhor, podia ter sido maior, podia ter sido grandioso. Por muitas vezes nós até falamos pelos lábios: que culto maravilhoso. Mas quando sai lá fora: ah, mas se fulano tivesse feito, se Beltrano tivesse feito. Uma das coisas que nós temos que aprender como missão é esse aqui. Mas não fazer como Isaías: eu sou um homem de lábios impuros. Mas ainda eu digo para você: se você tiver coragem e não for covarde, mas tiver coragem como Moisés para indagar, como Josué e como Isaías, você viverá algo sobrenatural da parte de Deus. O Senhor te revelará. Porque quando nós estamos falando aqui sobre Isaías, o que foi feito com ele? Logo eu, homem de lábios impuros, e o anjo tocou com uma brasa de tenaz. Nós estamos sempre arrumando desculpa para não cumprir o chamado e o propósito de Deus. Mas o Senhor nessa manhã, Ele pede para que você medite no que Ele tem dito para você. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu pensei assim: mas o que eu vou falar para a igreja sem capa? O que é uma capa sem conteúdo? Aí depois o Senhor me trouxe aqui dentro da igreja. Eu comecei a olhar para a minha igreja, para a minha Bíblia, e falei assim: nossa, a minha Bíblia já perdeu a capa. Por quanto tempo eu andei com ela ministrando sem a capa? Por quantas das vezes eu entrei dentro de culto e ouvi pessoas falando assim: isso é Bíblia de pastora? Isso é Bíblia de missionário? Irmãos, eu tenho umas 16 Bíblias lá em casa. Ainda semana passada ganhei. Vou ministrar no casamento agora dia 15 de novembro. E dentro do convite veio mais uma Bíblia. Aí eu acho assim: não, a irmã viu a minha Bíblia e falou assim: joga fora e vai com essa. Mas essa aqui é a minha companheira. Ainda que se ela perder páginas, eu já tenho, como se diz, a foto dela dentro da minha mente. Porque eu estou sempre tendo ela como testeira. Eu estou sempre me alimentando da palavra. E eu falo para os irmãos: se você quer ter a sua visão espiritual aberta, não leia somente com os olhos, porque a palavra de Deus precisa ser ouvida. Quem aqui já foi na escola e tinha lá o dia que você tinha que fazer a leitura para todo mundo da sala?
nós morríamos de vergonha, né? Eu mesmo eu nem gostava de reação. Mas o Senhor, Ele nos forja. O Senhor, Ele nos capacita naquilo que nós temos medo. Quando nós confiamos nele, quem diria que eu iria fazer o que Ele disse aqui? Quando eu ouvi o chamado para levar a palavra do Senhor, eu gostava de ficar na igreja, orando, pegando água, varrendo, limpando. Mas o Senhor, por causa da intimidade da gente ouvir a voz do seu Espírito Santo, me trouxe essa dádiva de anunciar a palavra. E eu também dei desculpa. Falei assim, moço, o profeta assim, diante do altar, como é que eu vou pregar a palavra? O senhor já viu narrador de Fórmula 1? De futebol? Falei assim com ele. Ele já. Falei, mas eu narro futebol, eu narro Fórmula 1. Tem como eu pregar. E no momento em que eu me dispus a anunciar a palavra, irmão, sem respondeu desse, que eu costumo gravar, eu falo assim, não, será eu mesmo que estava pregando? Mas porque a palavra de Deus se cumpriu. Uma das primeiras palavras que o Senhor me deu foi a que foi lida aqui na abertura de Jeremias. Colocarei nos meus lábios nos teus lábios a minha palavra. O Senhor, Ele quer nos dar palavras de sabedoria. Como está lá em Provérbios 31, verso 24. Mas para que Ele fale sabedoria, você precisa entrar no curso dele. Você precisa ter essa satisfação de estar na presença dele. Meditar, irmão, não é somente pegar a Bíblia, ler, fechar e sair andando, não. Vocês que ministraram tantos aqui, foram quantos dias para vocês ministrarem? 3 dias. Dedicaram tempo. Se esforçaram para fazer algo para o Senhor, alegrando o coração dos irmãos. Porque o Pai nos pede, irmãos, assim como Isaac pediu aos seus 2 filhos. Detalhe, ele pediu ali a Esaú, né? Me prepare um prato, um alimento que eu possa comer e alegrar a minha alma. Mas quem foi lá e preparou? Não foi Esaú. Porque a sua mãe pediu para ali, né? Jacó preparar, levar e enganar o seu pai. E o pai comeu e agradou o coração. Embora o pai queria que Esaú fizesse, quem fez foi Jacó. Quem preparou foi a mãe, Rebeca. Mas o pai só queria alegrar o coração. E não importa quem faça, o importante é que você se disponha a fazer com sabedoria. E a sabedoria é algo que vem da parte de Deus. Não é algo que você vai somente falar, eu quero, Ele vai te entregar assim. É algo que você precisa acreditar. Ele entregou para Samuel, sim. E se você quer, pede, eu te dou. Mas você vai querer sabedoria para quê? Para adquirir riquezas, posses, bens, status. A sabedoria que o Senhor te dá está na palavra dele. E de pelo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ah, mas eu não tenho carro. E te pergunto, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Irmãos, não é por força nem por violência, mas é através do intermédio da tua palavra, que é a palavra de Deus. E o que o Senhor quer fazer por nós quando Ele nos diz: ide. Se você estiver com medo, se você estiver aprisionado, ou se você estiver se escondendo, como Ele dentro de uma caverna, Ele será. O Senhor ainda assim é Deus de provisão na sua vida. Se Ele enviou corvos para alimentar o profeta, você acha que Ele não vai cuidar da obra? A obra não é sua, a obra é dele. Você só precisa ouvir, meditar e executar. Nós temos aqui uma palavra aonde Pedro havia pescado a noite toda, cansado. Mas o Senhor chega até ele e diz: vai para a outra margem. E ali, quando Pedro vai para a outra margem, para o meio do rio, e lança a rede para a direita, ele tem uma pesca maravilhosa. O trabalho não foi de Pedro, o trabalho foi do
Senhor. Pedro só teve que ouvir, meditar. Meditar é isso. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? E por muitas das vezes, irmãos, o medo tem paralisado a obra do Senhor. Porque aonde está a sua confiança? Certamente ela não está em Deus. Ela está em você. Ou ela está no irmão da direita, ou ela está no irmão da esquerda. Porque o Senhor diz nesta manhã: se for te tirado a capa, assim como foi tirado Moisés da vida de Josué, você não irá prosseguir? Você deixará o meu povo perecer? Eu só preciso que você se esforce e tenha de bom ânimo na minha palavra. Não na sua murmuração, não na sua dor, não nos seus questionamentos, mas na minha palavra. E a palavra do Senhor, aleluia, por muitas das vezes ela pode até ser dura aos seus olhos, mas o Senhor, Ele quer trazer refrigério para você. Irmãos, aqui no livro de Mateus capítulo 10, aleluia, a partir do verso 5, diz sobre a instrução. Essa é uma missão que o Senhor dá para os seus apóstolos. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução: não tomem rumo dos gentios. Então há um povo a qual o Senhor quer que você vá. Aleluia. Nem entre na cidade dos samaritanos. Tem obras que não é para você. O Senhor tem um propósito para você. O Senhor tem um plano para você. Aleluia. Mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. E meditai, à medida que os seguintes você encontrar, pregue a esta que está próximo o reino do Senhor. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, dê graça aos recebentes da graça do Pai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem cobre os vossos cintos, nem dos alforjes para os caminhos, nem 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O Senhor está dizendo que você não tem que preocupar com amanhã e nem o que vai ser feito. Ele tem alguém a qual você precisa se dispor a buscar. A missão é essa: buscar. Tem alguns que você não vai até eles, porque o próprio Deus não permite. Mas se você, irmão, compreender que a sua oração chega onde as suas mãos não chegam, você vai viver algo sobrenatural, como está lá em Gênesis. O Senhor falava face a face com Abraão e disse para ele, o Senhor disse para ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão orou, intercedeu por aquela cidade. Deus livrou a cidade, irmãos? Não, mas algumas almas foram libertas. E ainda que você vá e através da sua obra o Senhor liberte algumas almas, vai ter aquele que não quer salvação. A salvação é para todos, mas nem todos querem. Por isso o Senhor disse para Abraão: se tivesse 10 justos, eu não destruiria. E a cidade foi destruída, porém algumas almas foram salvas por causa de uma oração. Por muitas das vezes nós estamos querendo ir e ganhar o mundo, mas o Senhor tem um povo a qual Ele quer que você vá e anuncie a eles. E por muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim, sobrecarregados, cansados, com medo. E como ir fazer o IT? O IT não é de qualquer maneira, como eu disse. Você tem que buscar do Pai o direcionamento, porque o Pai te dará a alma a qual Ele quer que você granjeie. Eu tenho um testemunho aqui para vocês sobre IT. Certa vez, eu estava trabalhando numa empresa, pedi conta e saí de lá dia 27 e comecei na outra dia 28. Fiquei muito tempo dentro da empresa e eu sempre via com a Bárbara. E ali eu falava com ela algumas
algumas coisas. Ela estava contando o sonho dela para a irmã Eliane e para outra pessoa. E aí eu fui e disse para ela: o seu sonho é isso, 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 você tem uma identidade. E ela falou para mim: eu sou pastor, estou parada. Só que em dezembro, irmãos, o Senhor falou comigo assim: ó, o seu tempo lá está acabando. E foi no momento em que eu me aproximei da barra, na festa da empresa. E eu falava assim: eu quero sua filha namorar com meu filho, tal, que não sei o que. Começamos a conversar, mas não era isso que o Senhor tinha, irmãos. E ali nós começamos a falar da palavra de Deus. E numa sexta-feira nós conversamos, né, por telefone. E eu retornei para a empresa na segunda. E quando eu cheguei, estava indo para a empresa, Deus falou comigo assim: a obra que eu tinha lá foi feita. E aí a Bárbara me mandou uma mensagem: missionário, eu ontem fui à igreja com a minha filha, sexta-feira, né? E reconciliei com Jesus. E vou voltar na presença de Deus. Irmãos, o seu passado não importa. Mas o Senhor, Ele só quer que você vá e anuncie. Que você vá e leve a palavra dEle. Que você vai passar algo por Ele. Eu, quando cheguei lá, o Senhor tinha me dito que tinha algo, eu achei que era outra pessoa. E essa pessoa a qual eu tentei ajudá-la a perdoar, a liberar perdão, ela hoje não conversa comigo. Ela ficou de mal de mim, porque eu estava focando no que não era. Eu estava querendo fazer algo de mim. Eu cheguei a conversar com a pessoa e com a mãe dela, a qual ela estava brigada. E aí, mais raiva, a pessoa ficou de mim. Só que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E a alma que está do nosso lado está perecendo. E é isso que o Senhor está dizendo aqui no livro de João. Era uma ovelha que estava perdida da casa de meu pai. E eu te dei prata, te dei ouro, somente palavra. E ela meditou nas palavras que foram confiadas através da sabedoria do Espírito Santo nos meus lábios. Está se cumprindo, irmão, o que o Senhor tem dito sobre o meu chamado. Por muitas das vezes eu já fui anunciar a palavra com o carro piscando. E as irmãs falam: irmã, se a gasolina vai dar, eu estou na confiança do azeite da viúva, irmão. Se o Senhor nos ordenou, Ele vai nos levar e vai trazer. E assim o Senhor sempre tem feito. Porque quando nós estamos no direcionamento de Deus, nós vamos viver a prosperidade do Senhor. A prosperidade é a ausência de necessidade. O Senhor, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Eu digo para os irmãos, muitas das vezes a gente fica confiado, preocupado em trabalhar para o homem. Está ali uma membro do meu ministério, a Fernanda, né? Quando veio a Covid, eu tinha uma igreja aqui embaixo também, no Vila das Flores. E aí a gente estava com 3 ministérios abertos. Fechei um, fechei o outro. E aí eu fiquei com pesar por causa de 7 almas, 7 pessoas. E o dízimo deles não dava para eu pagar o aluguel de R$1.300. Aí o que eu fui fazer? Trabalhar. Falei com os irmãos assim: olha, para não fechar o ministério, eu vou trabalhar. Aí eu não vou mais subir monte, eu não vou mais pagar um preço de oração pela vida de vocês como eu estava fazendo. Irmãos, foi a pior coisa que eu fiz. Hoje, só tem desses 7, só tem 3 que me acompanham. 2 famílias. Ela e o filho dela. A família dela e a família do filho dela. Porque a igreja começou a perecer. Os irmãos se desviaram, outros adoeceram. Muitos não conseguem mais flutuar. E aí, a Eliane sabe, eu me casei. E eu fui viver a palavra. A Bíblia diz que a mulher santa tem que acompanhar o seu esposo. E hoje, quando eu casei, eu procurei a igreja e falei assim: irmãos, eu vou congregar com meu esposo. Porque eu acho que ele é o cabeça, mas eu não posso ser autoridade sobre o meu cabeça. Eu sou a coroa, eu sou algo frágil. E ele precisa ser pastoreado. E se eu começasse a colocar ele como pastor, ele é novo convertido. Eu já tenho quase 30 anos de evangelho, 26 anos. Ele tem 9. Ele vai aguentar o peso de uma igreja? Pois. O plano, o chamado de anunciar é para mim. Faço batismo, faço casamento, mas eu não preciso de estar dentro de 4 paredes, porque eu entendo que a minha obra ela é missionária. Porque quando o Senhor me ordenar, eu vou fazer. Uma pessoa do nosso ministério falou para mim assim:
Deus vai cobrar de você porque você entregou a chave. Falei assim, irmão, eu não entreguei a chave hoje. A chave da igreja é a oração. Eu entreguei lá atrás. Mas o Senhor sabe e conhece o meu coração. Eu ainda estou sacrificando porque eu confiei nas minhas mãos. Eu fiz o que o meu coração mandou. Porque eu falo para os irmãos, na semana que eu fui fechar a igreja, a irmã Fernanda está ali. Eu recebi um Pix de R$1.500. E ali eu paguei todas as contas que estavam atrasadas. Paguei o aluguel e todas as contas. E para a glória do Senhor, o moço não me cobrou a rescisão do contrato. Mas, às vezes, irmãos, tem pessoas que têm que estar pertinho da gente. Assim como foi ministrado aqui. Tem ovelhas que vão estar em lugares errados e elas vão se perder. E por isso o Senhor quer usar você em missão, para que você vá, tire os carrapichos, abrace, cuide, zele por essa ovelha. O Senhor tem usado essa missão aqui hoje. Convido você também a abrir aqui em Mateus 28, versos 18, que diz assim: Jesus, aproximando, falou, dizendo: com toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, irmãos, eu costumo dizer para os irmãos assim: eu tenho algo comigo todos os dias. Eu uso esse exemplo, esse sapato. Comprei, paguei caro, está me machucando, fez um calo até no meu dedo. Mas eu quero tirá-lo. Posso tirar por um momento, mas daqui a pouco descansou, eu vou lá e ponho de novo. E assim sucessivamente. Eu não quero abrir mão de algo que me custou. E esqueço e neutralizo algo que custou para Jesus. Será que você consegue meditar hoje o que o Senhor Jesus passou no Calvário para te dar autoridade e poder através do seu Espírito? Ele teve que se dispor de tudo, todo o seu, de todo o seu sangue, de todo o seu sofrimento, para que você tenha paz. E o Senhor está garantindo que Ele estará sempre com você. Mas se você estiver guardando coisas pequenas, coisas que não têm significância, como você irá viver algo sobrenatural da parte de Deus? O Senhor te diz nessa noite, nessa manhã: desperte de tudo aquilo que tem te paralisado, de tudo aquilo que tem te feito andar pouco. Se esforce e ande mais. Ore um pouco mais. Medite um pouco mais. Porque aqui também no livro de Marcos, como é o tema deste culto de hoje: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em nome de Jesus. Expelirão demônio, falarão em novas línguas, pisarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Quantas vezes você já foi ministrado essa palavra? Quantas vezes você já vivenciou este milagre? Eu tenho testemunho aqui da irmã, eu tenho testemunho lá atrás da Fernanda. E tudo isso, irmãos, começa sobre algo que você precisa abrir mão. Porque quando nós perdemos algo, quando nós sofremos um dano, você pode até não questionar naquele momento, mas você fica indagando: se Deus fosse bom, meu filho não teria morrido. Se Deus fosse bom, meu filho não estaria nas drogas. Se Deus estivesse olhando meu sofrimento, por que eu estou assim? Isso é oração, irmão? Não, isso é murmuração. Mas o que é uma oração? É você perseverar e saber que algo melhor está por vir. Aleluia. E você está passando por essa situação porque tem pessoas também lá fora sofrendo, e que você precisa tirar o olho do seu sofrimento, da sua murmuração, e ver que tem pessoas lá fora passando pelo mesmo processo que você, e unir em oração, porque a oração faz a força que eleva os olhos do Senhor.
A oração faz você se tornar igreja. Isso aqui só é um tempo que estamos reunidos. Eu só sou igreja quando eu estou com 2 ou mais reunidos orando no nome dele. Então a minha vizinha está com problema nas drogas. Não, eu não vou falar, porque ela vai saber que eu estou na igreja. É vergonhoso para mim. Mas irmãos, o Senhor nesta manhã, Ele diz para mim e para você, o que está aqui em Lucas 15. Então, tendo Jesus colocado essa palavra, qual dentre vós, que é um homem que possui 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que perdeu até encontrar? Achando-a, põe sobre os ombros e volta cheio de juros. Quem aqui foi fazer já a missão? E teve uma alma que voltou com você? Teve alguém que confessou Jesus? Teve alguém que aceitou Jesus? Você esqueceu dele? Não. Você pega o telefone, você ora, você visita. Isso é você cumprir o seu chamado. Mas agora, se você evangelizar e deixar largado, vai ser como essas 99 aqui que se perdeu, uma que perdeu. O Senhor te manda buscar a que perdeu. O Senhor te manda sair da posição de conforto, irmão, e fazer aquilo que atrai o seu coração. Vou só finalizar aqui com o João 21, irmãos. Como eu disse para vocês, o medo de sempre. Pedro estava triste. E aqui em João 21, aleluias. Não, João 6, perdão. João 6, 38 diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhuma eu perca de todos aquele que me deu. Pelo contrário, que eu ressuscitarei-as no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é de que todo homem que vier ao Filho dele e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, não importa o seu problema, o seu dilema, a sua situação. Eu quero dizer para você sobre aqui no livro de João 21, você medite em casa. Quando o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, olhando para o lado, vê um discípulo muito amado e diz: mas até aquele ali eu tenho que apacentar. Manda ele também conviveu. João é tão certo quanto eu, que o Senhor vive e reina e fez tantas outras coisas. O Senhor também ordenou a ele. Por que tem que ser eu? E o Senhor diz para Pedro: não te importa, se eu quero que ele fique até que eu volte, e quando Pedro vai e faz a minha obra, apacenta as minhas ovelhas. Mas para que você apacenta, então, o nome do meu ministério é Ide Apacentar, marchar e apacentar. Foi esse o ministério que Deus me deu, Ministério Batista Renovado Provisão. Ide marchar e apacentar. Para o que você precisa? Marchar. Mas marchar para cuidar, apacentar. E quem apacenta, ensina. E como é que você vai ensinar? Meditando nas palavras de Deus. E quando você meditar nas palavras de Deus, você terá a palavra dele e viverá que ele lança fora todo o medo. Amém, irmãos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que em outra oportunidade que o Senhor preparar, nós venhamos alegrar na presença do Senhor. Amém? E todos nós venhamos reconhecer que há um chamado sim, mas também há um propósito. E que se eu não meditar na palavra do Senhor, eu não vou viver o chamado. Eu posso até ter um chamado, mas vou ter um propósito, um plano frustrado. E fazer com que o plano perfeito se cumpra é levar Jesus, é o plano perfeito, que ele veio salvar da vida e vida. E é somente a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço pela minha oportunidade. Volta a palavra para vocês. Palavra abençoada, né, irmãos? Deus possa cada dia abençoar a pastora, o coração dela, que em nome de Jesus, com a mesma sinceridade, com o mesmo abrir de coração que ela entregou aqui hoje, a palavra do Senhor se transborda, se superabundante sobre a vida dela, sobre a vida daqueles que tiveram o privilégio de ouvir essa palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu vou passar a palavra aqui para a pastora, né? Para a Roma.
para anunciar sobre as adolescentes, e a pastora vai dar a bênção final. O pastor então vai dar a bênção apostólica. Pastor, isso. Amém? Em nome de Jesus. Só um minutinho. A pastora, mas nós ficamos muito gratos pela tua presença. Espero que as portas estão abertas. Tá bom? Obrigada, abençoe. O Senhor possa retribuir 30, 60, até 100 vezes mais na vida dos irmãos. Muito feliz com a lembrancinha, vou levar e vou usar, tá bom? Muito amor. E é o que eu gosto, viu? Muito sabonete. Irmãos, outra coisa que eu queria falar com vocês, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro, ele vivenciou algo da parte do Senhor. Eu queria dizer que você prepara até o susto. Não é o seu pecado que realiza a obra do Senhor. O Senhor veio para te justificar. Então, examine o homem a si mesmo. Olha o que você tem feito de errado. E como se posicione diante de Deus. Josué tinha medo, Pedro tinha medo. Talvez também o seu medo te impede de abandonar o pecado. Mas às vezes o pecado não é só o comer demais, o beber demais. O pecado está em murmurar demais e orar pouco. O Senhor está chamando vocês para oração. O Senhor está chamando vocês para meditação na palavra. E quando vocês meditarem no que Ele tem para vocês, vocês vão povoar o céu. Ainda que essa igreja não esteja repleta em todos os bancos, o mais importante é você saber que a palavra liberada através da sua vida está trazendo vida e vida em abundância. A irmã que está ali atrás, a Fernanda, a família dela toda congregou no ministério. E dia 2 agora, o único filho dela que não tinha sido batizado, ele até fez a preparação, se desviou, sofreu nas mãos do inimigo, mas dia 2 agora de novembro, ele estará descendo as águas do batismo. Depois de 4 anos, irmãos, ele fez o pré-batismo e agora depois de 4 anos, vai ser nascido como criatura, está passando por um processo na comunidade terapêutica Casa dos Hebreus. Se os irmãos amam missão, tá? Pode ir lá levar a palavra também. Eu levo a palavra lá de 15 em 15 dias. Se não for um dia da minha agenda, a gente arruma uma agenda para vocês. Tem também a Caminho Santo, uma comunidade feminina, tá? Lá no Cidronante que eu também faço obra. A obra do Senhor está muito carente de quem vai e anuncia. Amém, irmãos? Não é que as suas mãos aos céus. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Paz no teu ministério, paz no teu serviço, paz no teu trabalho. Ser tu uma bênção. Que seja bendito onde colocar a planta dos teus pés. Que seja próximo onde colocar a palma das tuas mãos. Coloque uma mão sobre a sua cabeça e a outra no seu coração. Para que você prospere no amor da parte de Deus. Aleluia. Que o grande amor do Deus Pai, que as duas consolações do Senhor Jesus Cristo e o amor do Espírito Santo seja sobre vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar, através do seu Espírito Santo, transformando o coração de vocês aquilo que eu não pude levar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Culto abençoado, hein, igreja? Tem umas lembrancinhas aqui, irmãos, por favor, não deixem de pegar, não. É de coração, para adoçar o domingo, né? Docinho é sempre bom. Por favor, só dá a volta assim no pouquinho e pegar uma coisinha, tá bem? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, possa guardá-los e guiá-los em tudo. Amém?
Está doendo, mas é o melhor pra você. Ou você acha que o pai gosta de ver o filho sofrer? A cura está chegando, fica tranquila, é o processo, porque eu estou te preparando. Está doendo, sim, mas isso logo vai passar. Seu milagre é grande, você vai testemunhar. A cura está chegando, fica tranquila, é o processo, porque eu estou te preparando. Está doendo, sim, mas isso logo vai passar. O seu milagre é grande, você vai testemunhar. Estou aqui desesperado, quero falar com o Senhor. O que é que me permite sentir tanto dor? Em joelhos consigo dobrar para orar. Por quê? Deus, por quê? Filho, não me questione, você não precisa saber o porquê. Apenas espere e verás acontecer. Está doendo, mas eu melhor pra você. Ou você acha que o pai gosta de ver um filho sofrer?